Olá, Bruno, tudo bem? Olá, Thalisson. Então, antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse para a gente, pode ser? Ser, olha, eu chamo-me Bruno Gomes, eu sou neste momento um pós-doc no Instituto Oswaldo Cruz, no Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos. E eu fiz o meu doutoramento em Portugal no Instituto de Higiene e Medicina Tropical com mosquito Culex pipiens, que é um estudo sobre genética populacional e ecologia desta espécie. Na Europa e nas ilhas da Macaronésia, que são as ilhas do Atlântico Norte, Madeira, Açores, Cabo Verde, Canárias. Esse conjunto de ilhas são chamadas Macaronésia. Fiz o meu doutoramento em colaboração com a Liverpool School of Tropical Medicine e depois do meu doutoramento eu estive a trabalhar em 3 países diferentes, no Brasil, no início também no Lab Fisi, em que trabalhei com genómica funcional e estive associado a projetos de genoma dos barbeiros e dos fluotomíneos. Depois fui para Liverpool, estive em Lisboa por alguns meses a trabalhar com mosquito da malária, num estudo genético, de genética populacional, e depois também estive na Liverpool School e aí estive a trabalhar com fluotomíneos, com resistência a inseticidas, em que num trabalho com populações indianas, do Phlebotomus argenteus, e também estive lá também noutro projeto com a Aedes aegypti sobre resistência a inseticidas. Aí foi onde comecei esta vertente mais mais focada, associada ao controle, ou seja, investigação que vai apoiar os programas de controle com resistência a inseticidas, vigilância, entre outros. E depois, entretanto, tive a proposta para vir trabalhar no projeto atual, que é no desenvolvimento de um novo larvicida baseado em óleos essenciais, ou seja, que é o meu projeto atual e que estamos mais ou menos a meio, ou, pronto, no nosso caso, as tarefas que nós temos no Lab Fisi estamos a meio, mas no projeto já estamos a entrar na fase final, de Entendi, testar em campos e em semicampo. entendi. E no caso, eu também gostaria de saber, né, pelo que você me falou, você já esteve em outros lugares e isso requer uma certa adaptação, né? E tocando nesse assunto, eu gostaria de saber como é que foi você, no caso, se adaptar aqui ao Brasil, que é um outro país, uma cultura diferente, etc. Olha, eu sinto que para um português o Rio de Janeiro provavelmente não será o local mais complicado para se adaptar. A comunidade portuguesa tem um impacto grande e quando eu digo comunidade portuguesa não estou a falar necessariamente de colonialismo, estou a falar Sim, das comunidades portuguesas mais recentes, dos imigrantes, do padeiro. Essa comunidade teve um impacto na cidade tão grande que as pessoas têm uma simpatia por essa população e há questões culturais que essa população integrou, que são muito parecidas com a portuguesa, a questão da comida, a questão de alguns aspectos religiosos também, que faz com que as pessoas sejam muito simpáticas connosco e nos recebam muito bem e haja alguma familiaridade. Mas noutra questão, a nível de mudar-se para uma grande cidade, eu sinto que é sempre um bocadinho mais complexo do que mudar-se para uma cidade mais pequena. Rio de Janeiro é uma cidade grande. sim. É uma cidade mais impessoal, que é mais difícil de conhecer, de ter uma vida de bairro, das pessoas conhecerem os seus vizinhos. Então, nessa situação, as pessoas moram a 2 horas de distância do trabalho, ou seja, é mais difícil criar uma rede de amizades numa cidade grande do que numa cidade pequena ou média. Então, nesse aspecto, o Rio tem esse desafio para quem chega de fora.
Principalmente tu, por exemplo, se tu fores um aluno e estiveres integrado num ambiente académico, universitário, aí é que se calhar torna-se mais fácil, porque aí há infraestruturas que promovem a interação entre os alunos. Mas quando chegas para trabalhar, em que esses vínculos não são criados pelas instituições, acabas por ser o teu próprio esforço que cria essa situação. Então, de uma perspectiva cultural, eu até senti uma familiaridade que foi positiva. De uma perspectiva de ser uma grande cidade, pronto, que traz desafios que são diferentes de outras realidades. Por exemplo, em Liverpool, como era uma cidade mais pequena, era uma cidade em que, mesmo que conhecesses poucas pessoas, aquilo era muito fácil estar com as pessoas viviam muito mais perto umas das outras, então, enquanto que aqui eu acho que é um pouco mais complexo, mas deve-se principalmente, do meu ponto de vista, ao tamanho da cidade. Cidades como Rio, São Paulo, são sempre um bocadinho mais difíceis do que... Também trazem mais alternativas, tipo divertimento e assim mais, para manter vínculos. As vidas são muito trânsito, perdes muito tempo em muitas coisas, então não há tempo para fazer muito novos amigos. Tu focas-te naquilo que já tens nas tuas redes, então acaba por ser mais difícil para quem chega. Sim. Mas, tirando isso, eu acho que é uma situação positiva. Não foi difícil. Eu também tinha alguns amigos já quando cheguei cá, então isso Já. também ajudou. Uhum, entendi. Ainda falando sobre um pouco de questão de se adaptar a novas formas de viver, né? Esse momento que a gente está passando, nessa pandemia, também trouxe, a gente fez, no caso, está fazendo a gente aprender a se adaptar, né? Então, eu gostaria de saber como é que você tem lidado com os seus projetos, em meio a essa pandemia toda. Olha, há dois aspectos aqui na questão da pandemia. O primeiro aspecto é que quando tens projetos que envolvem tanto muito trabalho laboratorial, como no nosso, que também vai implicar trabalhos de campo, ou seja, tu estás a testar um novo produto e que tu tens várias fases, tens uma fase inicial no laboratório, mas depois tens uma fase em ambientes controlados e depois uma fase final em ambientes onde se aplicaria normalmente esse produto, ou seja, que é no campo e no semicampo. Nesta situação acaba por ficar, essas tarefas têm que ser paradas, não é? Tipo, no laboratório porque é um ambiente fechado e que não pode ter aglomerações, mas também no campo também não podes pedir às pessoas para entrar nas casas, ou seja, isso causou uma paragem de muito das tarefas que nós temos que fazer. Mas em contrapartida também foi um momento que o que acontece muitas vezes em investigação é que nós produzimos muitos dados, nós temos que fazer muitas coisas em muito tempo, produzir dados, preparar os dados para publicação, publicá-los, divulgá-los, falar com a população em geral, ou seja, há muitas tarefas sobrepostas. Então, este período acaba por permitir a alguns de nós também acabar por focar em aspectos para preparar material e preparar publicações que algumas vezes estavam para ser preparadas, mas que eram adiadas porque havia outras tarefas que sobrepunham. Ou seja, acaba por ser, para quem está a produzir dados, foi das piores coisas que aconteceu, porque parou tudo. Para quem tem muitos dados para organizar e publicar, até se calhar até pode ter sido a desculpa perfeita para finalmente se focar nisso. Mas sim, acaba, no geral, na investigação, tu estás a ter uma paragem total de muitos projetos. Está tudo em stand-by mesmo laboratórios na Europa que já voltaram, as coisas estão num ritmo muito mais lento e medidas de segurança, evitar que toda a gente trabalhe em simultâneo, ou seja, o ritmo diminuiu e com uma situação de
estamos numa situação em que também não sabes até que ponto é que depois não voltará a haver mais restrições, então as coisas não estão, ainda não está bem definido como vai ser. Pronto, nós sabemos o que é que está a ser agora, mas também a retoma também vai ter impactos na retoma, ou seja, as retomas não vai ser como nós agora paramos e quando voltarmos vai voltar exatamente igual como era antes da quarentena, não, vai ter que voltar com restrições que também vão ter impacto de como as pessoas trabalham no laboratório. Aí terá provavelmente mais impacto no laboratório do que propriamente projetos de semicampo e campo que são mais ao ar livre, ou seja, os projetos que tiverem aspectos de, por exemplo, vigilância, que é a coleção de mosquitos, armadilhagem, quando as coisas voltarem depois da quarentena, essas tarefas provavelmente normalizarão de uma forma muito próxima ao que era antes, porque estás a fazer isso no exterior, com equipas pequenas, mas tudo que for no laboratório que implica ter que há muita gente a fazer tarefas em simultâneo, isso vai ter um impacto grande, ou seja, nesse tipo de trabalhos. Mas ainda estamos a ver como é que isso vai acontecer também. Tá bom, entendi. Então, para a gente poder finalizar a nossa entrevista, eu gostaria de saber se você tem algum agradecimento a fazer, agradecer alguém, pode ficar à vontade. Olha, eu tenho tido, eu tenho, pronto, a nível da carreira académica, pronto, além dos agradecimentos pessoais de ter da família, não é? Que é sempre bastante importante na nossa formação inicial, mas na minha carreira todas as pessoas, eu tenho tido uma boa experiência em todos os laboratórios que trabalhei, porque além dos laboratórios que eu trabalhei em entomologia, eu trabalhei noutras áreas da biologia. E mesmo nesses eu fui muito bem tratado e acabei sempre por ganhar alguma coisa. Por isso, todos os meus orientadores, meus colegas de laboratório, como técnicos, outros alunos, eu acho que todos eles foram importantes. Todas as pessoas com quem tive contacto acabaram por dar algo interessante ou ensinar-me algo. Mas, como é óbvio, a pessoa que acaba por ter mais destaque, no meu ponto de vista, no meu caso, acaba por ser o meu orientador de doutoramento principal, que era o João Pinto, ali do Instituto de Higiene e Medicina Tropical. E depois, numa fase anterior, o pessoal do CIBIO, que era o Centro de Biodiversidade da Universidade do Porto, em que eu fui orientado pela Raquel, mas mesmo o professor Ferrado, o Ferrado também foi um professor que me influenciou bastante na área que eu gostava. Mas depois disso, claramente, as pessoas da Liverpool School e mesmo aqui do Instituto, principalmente o Martin da Liverpool, o Dave, a Alissa também, numa fase um pouco mais recente, e o Fernando por me possibilitar vir pela segunda vez para o laboratório, ou seja, já são 2 convites, e agora está, por isso tenho muita gente para agradecer. Eu acho que por isso, como é tanta gente, que eu acho que todas as pessoas que eu tive contacto cientificamente direto, todas elas foram muito importantes. Mas pronto, agora eu estou esta é uma pergunta que estou a viajar muito, mas acho que agradeceria. Desculpa lá, que estou em. Pronto, podes repetir a pergunta, desculpa lá, que acabei por me perder. Era sobre agradecimentos, não é? Isso. Não, vamos fazer uma coisa mais concisa, acho que se calhar merece. Olha, eu pessoalmente acho que todos os meus orientadores principais acabaram por me influenciar muito, mas claramente entre eles todos tenho que fazer um agradecimento especial ao João Pinto, que foi o meu orientador de doutoramento. E mesmo
pelas muitas ligações que eu tenho na Liverpool School e aqui na Fiocruz, ele é a pessoa que se destaca, então acho que devo destacá-lo neste agradecimento. Entendi. Então, Bruno, muito obrigado por esse momento, por essa entrevista, tá bom? Olha, se precisares de mais alguma coisa, é só disseres. Eu entendi que é uma entrevista mais, aspectos mais pessoais e gerais, não é? Isso. Mas pronto, se precisares de algo mais específico ou se houver alguma coisa que queiras perguntar mais, é só me avisares, tá? Tá bom. Muito obrigado, Bruno. Tchau, tchau. Tchau.